Olá, galerinha, tudo bem com todos? Espero que sim. Prontos para mais uma batalha nesse segundo semestre, mas com paciência, com determinação, vamos conseguir chegarmos ao nosso objetivo, tá certo? Que passe logo toda essa situação, né? E que o mais rápido possível estarmos todos na escola, tá bom? Então, na nossa aula, antes de assistirem, né? Dá o joinha de vocês, curtem, tá? Pega o material pra gente dar uma estudada, tá bom? O nosso livrinho, que vai ser antes de iniciarmos os conteúdos novos, vamos fazer uma revisão bem rápida. Nesse primeiro vídeo já vai ser em relação a isso, tá? Uma revisão bem rápida do nosso primeiro semestre, ok? Tá bom? Então vamos lá, e nós vamos iniciar o que nós trabalhamos falando um pouco sobre solubilidade, que é a propriedade física das substâncias de dissolverem ou não em um determinado líquido, tá bom? Então, chama-se de soluto os compostos químicos que dissolvem em outra substância, tá? Então, na solubilidade existe o solvente, existe o soluto e existe a solução. O solvente quem é? O solvente é a substância na qual o soluto será dissolvido para a formação de um novo produto. E esse novo produto nada mais, nada menos do que quem? A solução, tá certo? Então, existe o soluto, que são os compostos químicos que vão ser dissolvidos em outra substância, ok? E essa outra substância que ela vai ser dissolvida é o solvente, certo? Que justamente ela vai pegar o soluto, vai se transformar num novo produto, tá bom? Então, a dissolução química é o processo de dispersão do soluto em um solvente, tá certo? Que justamente vai dar origem a uma solução ou uma mistura homogênea, tá bom? Então, a dissolução química é o processo de dispersão, certo? Vai ficar, a situação lá do soluto vai ficar dispersa, certo? Dentro da onde? Do solvente, que vai dar origem a uma mistura homogênea, tá? A gente sempre dá um exemplo bem básico, né? Que é o açúcar com água, tá? Mexeu, botou uma colherinha de açúcar, mexeu numa determinada quantidade de água, desapareceu, ficou uma solução. Soluto é o açúcar, o solvente é a água. E os solutos podem ser classificados em 3 tipos, tá? O solúvel, o pouco solúvel e o insolúvel. Os solúveis são os solutos que se dissolvem no solvente, tá? O pouco solúvel são solutos que apresentam dificuldade para conseguir ser dissolvida no solvente. E o insolúvel é aquele que não dissolve de maneira nenhuma no solvente, tá bom? Então o solúvel, rapidinho ele consegue dissolver. O pouco solúvel dá trabalho para dissolver. E o insolúvel não dissolve de jeito nenhum, tá bom? Então existe também um princípio comum em solubilidade. Qual é esse princípio comum em solubilidade? É a semelhança. O semelhante consegue dissolver somente quem foi igual a ele. Semelhante. Semelhante dissolve semelhante. O que quer dizer, professor? Uma substância polar só pode dissolver outra substância polar. E uma substância apolar só pode ser dissolvida por outra substância apolar. Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês. O mesmo é verdadeiro para as substâncias apolares. Vamos ver alguns exemplos. Os hidrocarbonetos, né? Apolares. Ele apresenta pouca solubilidade em água. Que ele vai ser o quê? Polar. Tá? O álcool polar é solúvel em água, mas não é solúvel aonde? Na gasolina, que a gasolina ela é o quê? Apolar, tá bom? A água é uma substância polar, o hidrocarboneto é uma substância apolar. O álcool é polar, ele consegue dissolver na água, ele consegue ser solúvel na água, mas ele não consegue ser solúvel aonde? Na gasolina. A solubilidade dos sais também nesse caso vai ser diferenciada. Eles podem ser classificados em sal solúvel e sal praticamente insolúvel, tá bom?
Então, podemos caracterizar uma solução dessa forma aqui, tá? Então, em química, chama-se solução a uma mistura homogênea que é constituída por um solvente e por um ou mais solutos neles que podem ser o quê? Dissolvidos. O soluto é a substância que dissolve-se aonde? Dissolve aonde? No solvente. Já o solvente é a substância na qual vai dissolver o soluto ou os solutos, tá bom? Então, ó, nós temos aqui um exemplo. Água dissolvida em açúcar dissolvido na água. Isso aqui já ficou uma solução, que aqui justamente é quem, ó? O soluto, o açúcar, e a água, o solvente. Açúcar na água virou o quê? Uma solução aquosa. Mistura homogênea. Iodo, dissolvido em álcool etílico. Solução alcoólica. Por que a solução alcoólica? Porque o iodo está sendo dissolvido aonde? No álcool etílico. Agora nós pegamos o iodo, que ele não consegue se dissolver aonde? Na água. Você observa que dá para ver o iodo e já dá para ver a água. Isso aqui é uma mistura heterogênea. Tá certo? Então existem substâncias que conseguem se dissolver apenas as substâncias, né? As substâncias semelhante dissolve semelhante, tá bom? Então vamos, essa aqui é só para vocês terem um entendimento em relação a soluto, solvente e solução. Agora vamos lá para o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade, gente, ele determina a capacidade máxima do soluto, que se dissolve em uma determinada quantidade de quê? De solvente. Como assim, professor? Isso conforme a condição da temperatura. Em resumo, o coeficiente de solubilidade é a quantidade de soluto necessária que vai saturar uma quantidade padrão de solvente a uma determinada condição. Por exemplo, nisso nós temos quem? Um copo com água com sal, o NaCl. Inicialmente, o sal consegue desaparecer aonde? Dentro da água. Entretanto, se for adicionado mais sal, o que vai acontecer? Ele vai começar a se acumular no fundo do copo. Por que isso acontece? Porque a água é um solvente. E aí essa água ela vai fazer o quê? Ela vai atingir o seu limite de solubilidade, que é a quantidade máxima de concentração. E aí, a isso também chamamos isso também de ponto de saturação. E o soluto que resta no fundo do recipiente e que não consegue ser dissolvido é chamado de quê? Corpo de fundo ou precipitado. Então existe, gente, uma classificação para essas soluções. Solução chamada de insaturada, saturada e supersaturada. Vamos lá para o exemplo aqui, ó. Água com a pedrinha de sal. Coloquei. Se essa pedrinha de sal consegue se dissolver no copo com água, ela vai ser chamada de quê? Insaturada. Se esse sal que eu coloquei e ela atingiu o limite, certo? Atingiu o limite de saturação, ela vai ser saturada. E ela supersaturada se a quantidade de soluto for maior que a concentração, o coeficiente de solubilidade. Ou seja, quando você vai ser soluto demais para a quantidade de água. Então ele vai apresentar bastante corpo de fundo, tá certo? Então o corpo de fundo ou precipitação, tá certo? Então se tiver demais, supersaturada. Se ele atingiu o limitezinho lá, saturada. E se ele conseguiu desaparecer por completo, insaturada. Tá beleza? Ok? Podemos ir adiante? Vamos lá agora para a curva de solubilidade. Curva de solubilidade, o que seria? É quando a solubilidade química de uma substância ela vai ser submetida à alteração de temperatura não linear. Vamos lá. A variação da capacidade de solubilidade em função da temperatura, ela vai ser conhecida por curva de solubilidade. Ou seja, ela pode ser linha reta, mas quando a temperatura atingiu a curva de solubilidade, atingiu as substâncias, a curva de solubilidade no gráfico ele já começa a ter uma variação, tá bom? Então a maioria das substâncias sólidas tem o seu coeficiente de solubilidade aumentado, como o aumento de quem? Da temperatura. Assim a solubilidade de cada material
ocorre de maneira proporcional conforme a temperatura de cada um, tá? Então, cada substância possui uma curva de solubilidade própria para um determinado solvente. A variação de solubilidade é considerada linear quando não está sob influência da temperatura, tá certo? Então, para conhecer a variação, é preciso observar quem? A curva de solubilidade. Então, vamos aqui para o exemplo, para nós conseguirmos entender. Sabemos que na horizontal é chamada de temperatura e na vertical a solubilidade em gramas, tá bom? Então, no gráfico, a curva de solubilidade demonstra que a solução ela vai ser o quê? Temos os 3 pontos aqui: saturada, insaturada e supersaturada. Esse supersaturada ela também pode ser chamada de saturada homogênea, tá bom? Porque ela vai estar, nós temos aqui a linha da curva, né? A curva de solubilidade. Então, quando nós temos um ponto e esse ponto ela vai estar sobre a curva de solubilidade, nós falamos o quê? Que esse ponto ele vai ser o quê? Saturada, certo? Então, quando esse ponto ele está sobre a curva de solubilidade, ele é chamado de quê? Saturada. Insaturada é quando o ponto vai estar abaixo da curva de solubilidade. Como nós podemos ver aqui, ó, insaturada, a curva de solubilidade. Saturada está em cima da seta, né? Em cima da linha. E quando ela está aqui, ó, abaixo da curva, ela é insaturada. E quando ela acontece uma precipitação, onde estamos aqui no ponto lá em cima, chamada de saturação homogênea ou supersaturada, quando o ponto está acima da curva de solubilidade. Ok? Tá certo? Olha como é bem fácil, bem simples, bem bacana para todos. Vamos falar agora um pouco sobre concentração comum de soluções. A concentração comum de uma solução química é a relação entre a massa do soluto, certo? Que nós chamamos de M1, e o volume da solução, que é o V. Ou seja, a concentração comum, ou simplesmente concentração, é definida como a razão existente entre a massa do soluto e o volume da solução. Então, matematicamente, ela vai ser expressa por qual forma? Concentração é igual a massa sobre volume, certo? Ó, concentração comum é igual a massa do soluto e o volume da solução, tá certo? Ok? Então, em particularidades e unidades de medida da concentração comum, o símbolo C, que é presente na fórmula anteriormente citada, é de comum e não de concentração, pois existem outros tipos de concentração, certo? Então, ó, como a concentração molar, ou a molaridade, concentração em partes por milhão, tá? Porcentagem em massa do soluto, ou título em massa, concentração em volume, etc, tá? Então, conforme mostrado acima, a concentração de uma solução tem como unidade padrão o quê? Gramas por litro, tá certo? Então, quando você observar a unidade padrão, gramas por litro, você vai lembrar logo que vai ser o quê? A concentração comum, certo? Que é a concentração de uma solução, tá bom? Mas ela também pode ser expressada, gente, em outras unidades também, em outras unidades de massa e volume, como é gramas por M3, né? Que é metros cúbicos, tá bom? Ou pode ser miligramas e assim sucessivamente, tá? Se dissermos que uma solução de água e açúcar tem concentração de 50 gramas por litro, isso quer dizer que em cada litro da mistura, que vai ser essa mistura a solução, existe uma massa dissolvida de 50 gramas de açúcar, né? Então a gente, ó, um exemplo de aplicação da concentração comum no nosso dia a dia é quando a gente olha as informações nutricionais que tem no leite. Olha aqui, ó, carboidrato, proteína, gorduras saturadas, né? Então tudo isso aqui, olha, é um tipo de concentração que vem adicionada dentro da quantidade do leite, né? Presente, ok? Isso é um exemplo. A gente pode ver também nos medicamentos, composição de alimentos, material de limpeza, os higienes líquidos, né? O sabonete, o shampoo. Então tudo isso nós temos lá, a quantidade pode ser medida dessa forma, tá bom? Ok? Vamos mais um pouquinho adiante agora, falando um pouco sobre a termoquímica, que é uma parte da química que estuda o quê? A troca de calor, certo? É a transferência de energia que vai ser envolvida de quem?
durante as reações químicas. Então, além disso, a termoquímica também se ocupa em entender o que? A transferência de calor existente nos fenômenos físicos, como as transformações de estados físicos entre os estados sólido, líquido e gasoso. Tá bom? Então, para melhor compreensão do assunto, é importante conhecer os principais conceitos de termodinâmica, tá? Que é o calor, energia e o trabalho. Calor é a energia térmica envolvida nas reações químicas, que o calor sempre ocorre do corpo de maior temperatura, ou seja, o mais quente sempre passa para o corpo de temperatura mais baixa, isto é, o mais frio. Já a energia é o que? A energia consiste na capacidade de realizar o trabalho, ou seja, vai ser o que? A transformar o calor, tá? E o trabalho é a força que vai ser aplicada em um objeto para deslocar de um ponto para o outro, que justamente corresponde o que? A troca de energia, sem que há diferença de quem? De temperatura, tá bom? Então, quando também nós vamos falar nesse ponto, existe o que? Na termoquímica, as reações químicas elas ocorrem durante as trocas de energia. E nós vimos bastante isso aí, que são justamente quem? As reações exotérmicas e endotérmicas. Foi? Vimos bastante nesse ponto, falando sobre as reações exotérmica e endotérmica. Tá certo? Então vamos lá, um pouquinho mais adiante. Reações endotérmicas. Vamos ver se a gente consegue dar uma lembrada caprichada nisso aí. Reações endotérmicas, olha aí, endo significa dentro, térmica temperatura, temperatura de dentro. Então na termoquímica, as reações químicas, como dito passado, podem absorver ou liberar energia. E a troca de calor entre as substâncias acontece entre um corpo que tem maior temperatura, que vai passar para quem? Para outro que vai ter menor temperatura, tá? Então a reação endotérmica acontece pela absorção de calor. Então nesse caso, o corpo absorve calor e simultaneamente ele vai liberar calor por quem? Pelo sistema que ele está inserido. Então as reações endotérmicas são caracterizadas pela sensação de resfriamento. Como exemplo, nós temos de reação endotérmica é o fenômeno da fotossíntese. É quando a luz do sol penetra em uma molécula de clorofila das plantas e aí o que vai acontecer? Ela absorve uma parte luminosa de forma que a reação do gás carbônico que vai estar em contato com a água produza o quê? O açúcar, a glicose. E além da liberação de oxigênio. Então esse processo aí é uma reação endotérmica. Observa que a reação endotérmica, o calor vai estar fora, vai para dentro, certo? É um calor que vai vir de fora para dentro. Então a reação é chamada de endotérmica. Já na exotérmica, certo? Já na exotérmica, na termoquímica, a reação exotérmica, ela vai ser o oposto. Observa aqui, ó, aqui no desenho, a temperatura vai ser de dentro para fora. Então o que é que acontece? É o oposto da reação da endotérmica. Nesse caso, o que ocorre vai ser quem? A liberação de calor durante as reações químicas. A sensação caracterizada por esse fenômeno vai ser o aquecimento. Então, um exemplo do nosso cotidiano que consiste na reação exotérmica é quando a gente aquece as mãos na lareira. A gente está com frio. Vai lá, aquece, ó. Colocou lá as mãozinhas. A combustão da lenha libera calor para onde? Para o meio externo, causando a sensação de quê? De aquecimento, de dentro para fora, tá? E ainda utilizando o exemplo da combustão, temos a queima do álcool, da gasolina, do óleo diesel, dos automóveis, além da queima de papel, gases aplicados nas reações que liberam o calor, tá beleza? Então, só recordando rápida, endotérmica, endo, dentro, térmica, temperatura, para dentro, então vai ser de fora para dentro. Exo, fora, térmica, temperatura, temperatura de dentro, vai para onde? A temperatura para fora. Ok? Beleza? Pois, gente, um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Com tudo isso, vocês vão conseguir fazer a nossa atividadezinha do 8º período. Um abraço, tudo de bom, que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.